Proclamação da República. Muitos celebram essa data, imaginando que foi algo incrível, que foi o movimento do povo, ou que foi o início da democracia. Mal sabem eles que estão errados. Enquanto alguns países tiveram suas repúblicas proclamadas por um movimento popular, o Brasil teve sua república implantada de forma cruel, sem a aprovação do povo e através de um golpe. Primeiro que a frase proclamação da República já está errada. A frase correta seria implantação da República ou golpe republicano. Segundo que para entender esse evento, temos que entender o contexto daquela época. Nós éramos uma monarquia constitucional parlamentarista unitária, democrática e independente, chamada de Império do Brasil. Ou seja, não éramos dependentes de Portugal desde 1822. O povo escolhia seus representantes e existia um imperador que moderava a política, a fim de fiscalizá-la e impedir coisas como corrupção. Além disso, ele teria que obedecer à Constituição. Nós estávamos em um período chamado de Segundo Reinado, o período mais próspero do Brasil, e nosso imperador era Dom Pedro II. Alguns acontecimentos levaram à implantação da República no dia 15 de novembro, e são esses acontecimentos que vamos falar. Questão econômica. Um dos argumentos usados para justificar a implantação da República foi o fato da grande quantidade de dinheiro gasto pelo Império na Guerra do Paraguai. Ao todo, o Brasil pegou emprestado cerca de 1,5 milhões de libras da Inglaterra. Mas esse argumento não é válido, já que depois com a República, o Brasil chegou a pegar emprestado cerca de 200 bilhões de dólares com o FMI para poder construir uma cidade, Brasília. Além disso, alguns dizem que a inflação tinha aumentado para 1,75 depois da guerra. Só que isso é um valor muito pequeno se considerarmos que o Brasil República já teve mais de 2000% de inflação. Sem falar que depois da implantação da República, o governo de Deodoro da Fonseca aumentou a inflação assustadoramente, iniciando uma crise econômica chamada de encilhamento. No geral, o Império era bem estável economicamente, e as crises econômicas do Segundo Reinado tinham pouquíssima intensidade. Questão religiosa. A questão religiosa não foi nada mais, nada menos que um desentendimento entre alguns católicos e o regime monárquico. Na Constituição Imperial do Brasil existia uma coisa chamada de beneplácito regi, que significa que não valia ao clero e aos fiéis católicos brasileiros as ordens do Papa que não fossem sancionadas pelo imperador. Naquela época, o Papa ordenou a proibição do casamento entre católicos e maçons. Como Dom Pedro II tinha um respeito pelos próprios maçons, mesmo ele não sendo um maçom, ele não sancionou essa ordem do Papa. Então, dois bispos começaram a se revoltar contra essa decisão do imperador. Eles foram punidos, mas graças à intervenção de Duque de Caxias, um maçom, os bispos receberam o perdão imperial e foram libertos. Mas mesmo que essa questão religiosa tenha abalado um pouco a popularidade do Império, a Igreja Católica não apoiava a implantação da República. Questão abolicionista. Alguns falam que o Império era escravista e que a abolição viria junto com a República, mas essas pessoas estão muito enganadas. Primeiro que grandes abolicionistas como Machado de Assis, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e André Rebouças eram monarquistas. Segundo que a família imperial era abolicionista. E por mais que tivessem republicanos abolicionistas, eles ao longo do tempo perderam o sentido de serem republicanos. A verdade é que depois do Império conquistar a abolição da escravidão, nasceu uma nova ala do movimento republicano, que agora era escravista, composta por fazendeiros e escravocratas que ficaram descontentes com a monarquia. Essa questão abolicionista teve sim grande impacto na implantação da República. Afinal, os grandes fazendeiros, que eram parte significativa da economia do país, começaram a apoiar a República.
já que a monarquia havia abolido a escravidão e a princesa Isabel estudava formas de indenizar os negros recém-libertos e dar-lhes terras. Ou seja, os fazendeiros ficaram furiosos e se tornaram republicanos de última hora. Questão militar. Creio que todos nós concordamos quando falamos que os militares não devem se envolver na política do país. Pois é, nos tempos do Império, os militares do exército eram proibidos de se manifestar politicamente usando os veículos de imprensa, a não ser que tivessem a autorização prévia do ministro da guerra. Mas os militares não gostavam nada disso. Além disso, os militares se sentiam desprestigiados, porque, segundo eles, seu salário era baixo demais. Mas se formos observar, veremos que 10 anos depois da implantação da República, o dinheiro investido no exército era 1/3 do dinheiro investido em 1889. Ou seja, a República investiu menos ainda nos militares. Mesmo as justificativas dos militares não sendo válidas, eles continuavam se sentindo desprestigiados, coisa que facilitou a doutrinação positivista nos batalhões. O positivismo. Como eu já disse, o sentimento de desprestígio dos militares facilitou a doutrinação positivista nos batalhões. Mas o que é positivismo afinal? O positivismo foi criado na França por Auguste Comte. O positivismo era uma doutrina da religião humanista. Essa religião prega que não existe Deus e que a verdadeira divindade é a representação da humanidade, que seria uma deusa da razão e ciência. Ela é chamada de grão-ser. Os humanistas e positivistas acreditam apenas na ciência e o que pode ser provado por ela. E segundo eles, devemos romper com as religiões do passado. Essa ideologia foi difundida no Brasil por Benjamin Constant e, na maioria das vezes, dentro do exército. E como vocês já devem saber, o positivismo prega o fim da monarquia e do Estado confessional, coisas que o Brasil era. Para os positivistas, o Brasil teria que passar por uma drástica mudança. Nós deveríamos abrir mão da cultura monárquica para seguir com uma república baseada na ciência, sem as tradições cristãs. 15 de novembro. Todos nós sabemos que quem plantou a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca, mas poucos sabem que ele era um monarquista. Então fica a pergunta, por que ele liderou os republicanos contra a monarquia? É o que vamos falar agora. O plano dos republicanos era dar um golpe de estado em 20 de novembro, mas eles tiveram que antecipar. Então no dia 14 de novembro, os republicanos contaram uma fake news, ou seja, uma mentira a Deodoro. Eles disseram que o Visconde de Ouro Preto, o presidente do Conselho de Ministros, algo equivalente a primeiro-ministro, estava tentando prender Benjamin Constant e Deodoro da Fonseca. Com isso, no dia 15, o Deodoro e umas centenas de militares marcharam pelas ruas a fim de derrubar o governo do Visconde de Ouro Preto. Alguns dizem até que um jovem decidiu gritar "Viva a República" nesse evento, e o Deodoro deu-lhe um tapa na cara e disse "Viva a Sua Majestade, o Imperador". Inclusive, a famosa imagem dos militares com canhões na frente de um palácio é desse evento. Após o Deodoro derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, ele foi para sua casa e ficou doente. Ele estava com dispneia. Mas a república ainda não tinha sido implantada. Então, os republicanos tinham que contar mais uma mentira. Eles disseram a Deodoro que o novo presidente do Conselho de Ministros seria Silveira Martins. Deodoro da Fonseca e Silveira Martins eram inimigos desde quando Deodoro servia no Rio Grande do Sul, quando ambos disputaram as atenções da Baronesa do Triunfo, viúva muito bonita e elegante, que, segundo os relatos da época, preferira Silveira Martins. Desde então, Silveira Martins não perdia a oportunidade para provocar Deodoro na tribuna do Senado, insinuando que malversava fundos e até contestando sua eficácia enquanto militar. Além disso, o Major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro dissera a Deodoro que uma suposta ordem de prisão contra ele havia sido expedida, argumento que convenceu finalmente o velho marechal a implantar a república no dia 16 e exilar a família imperial já à noite, de modo a evitar uma eventual comoção popular.
Convencido de que seria preso pelo governo imperial, Deodoro saiu de sua resistência ao amanhecer do dia 15 de novembro. Atravessou o campo de Santana e, do outro lado do parque, conclamou aos soldados no batalhão, ali aquartelado, onde hoje se localiza o Palácio Duque de Caxias, e se rebelaram contra o governo. Depois atravessou novamente o parque e voltou para sua resistência. A manifestação prosseguiu com um desfile de tropas pela Rua Direita, atual Rua 1º de Março, até o Paço Imperial. Os revoltosos ocuparam o quartel-general do Rio de Janeiro e depois o Ministério da Guerra. Depuseram o gabinete ministerial e prenderam seu presidente, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto. No Paço Imperial, o presidente do gabinete, o Visconde de Ouro Preto, havia tentado resistir, pedindo ao general Floriano Peixoto que enfrentasse os amotinados, explicando ao general que havia no local tropas legalistas em número suficiente para derrotar os revoltosos. Porém, o general Floriano Peixoto recusou-se a obedecer às ordens dadas pelo Visconde de Ouro Preto. No dia seguinte, o major Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entregou a Dom Pedro II uma comunicação, cientificando-o da implantação da República e ordenando sua partida para a Europa, a fim de evitar protestos, só lhe sendo permitida a sua volta ao Brasil na década de 1920. Estabelecimento. Depois disso, foi instituída no Brasil uma ditadura republicana chamada de República da Espada. Os negros que se manifestavam a favor do imperador foram presos. Tais negros eram membros da chamada Guarda Negra da Redentora. Esses negros foram detidos e encaminhados à prisão de Santa Cruz, para depois serem enviados para um presídio em Fernando de Noronha. Depois a Marinha, chamada de Armada Imperial, se revoltou contra o regime republicano 2 vezes. Foi a chamada Revolta da Armada. Na primeira revolta da Armada, o Marechal Deodoro da Fonseca resolveu renunciar, e o ditador Floriano Peixoto assumiu o cargo de presidente. Já na segunda revolta da Armada, o Floriano Peixoto, com a ajuda de mercenários americanos, derrotou os revoltosos. O ditador e marechal Floriano Peixoto governou com mãos de ferro o Brasil, massacrou milhares de nordestinos na revolta de Canudos e liderou uma ditadura que matou mais que o regime militar. Conclusão: não há o que celebrar no dia 15 de novembro. Esse dia representa morte, golpe, ditadura, sangue, guerra. A República Brasileira nasceu morta. Ela foi a criação de um marechal traidor e um exército de criminosos. Ela acabou com a esperança de um país, com o trabalho de um povo e com o futuro de uma nação.